Irmãos, eu queria abrir essa reflexão no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, no verso 12, falar algumas palavras aqui sobre esse texto. Esse texto, na minha mocidade, tínhamos um líder que ele usava esse texto muitas vezes, e isso ficou gravado no nosso coração de uma maneira muito especial. E diz assim: e Samuel tomou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, ou Mispá, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Você pode dizer amém? Até aqui o Senhor te ajudou? E esse versículo, irmãos, o contexto dessa palavra, desse altar que Samuel agora levanta e vai dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele é um tributo de gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus já tinha feito e estava fazendo com o povo naquele momento. O povo, ele vinha de 2 derrotas muito acachapantes, e Samuel exorta o povo ao arrependimento, e o povo se arrepende, e agora, depois de uma vitória maravilhosa, Samuel convida o povo, ele como um juiz, um sacerdote, ele levanta um altar de gratidão ao Senhor. Então, irmãos, é importante a gente levantar diante de Deus alguns altares, e o altar da gratidão, ele é muito importante para a nossa vida, amém? Um coração grato, meus irmãos, é aquele coração que reconhece que ele, apesar das suas qualidades e das suas capacidades, ele precisa de Deus para conduzir e abençoar a sua vida. Então, um coração grato, ele vai, na verdade, mostrar algumas características da vida do ser humano. E Samuel, a gente estudando a palavra, a gente vai perceber que Samuel, ele foi um grande juiz, ele foi um grande profeta, e quando, já no final da sua carreira, ele diz que agora ele vai se aposentar, ele chega no meio da multidão, no meio da praça, e ele diz: olha, a quem eu devo alguma coisa, pode levantar a mão, porque eu pagarei. E a multidão disse para ele: olha, você não nos deve nada, na verdade, você cumpriu tudo aquilo que o Senhor disse para você cumprir, e nos trouxe até aqui. E levando esse povo até o ponto que ele deveria levar, ele agradece. Sabe por quê, irmãos? Porque um coração que reconhece que ele não tinha nenhuma capacidade, mas foi Deus que levantou, e Deus que conduziu todas as coisas na vida daquele homem. Então, irmãos, ao final de um trajeto, ao final de uma trajetória, nós devemos levantar um altar de gratidão. Você passou, eu e você, nós estamos no 18º dia do 12º mês. Nós passamos praticamente 12 meses, irmãos. Uma vida, um ano de vida. E se nós olharmos na nossa trajetória, nós vamos ver, irmãos, que muitas coisas o Senhor fez pela nossa vida. Muitas coisas o Senhor pela nossa vida. Nós chegamos até aqui porque o Senhor cuidou de nós. Quantos desafios, irmãos. Quantas situações como esse povo aqui passou, no caminho, no deserto, nas suas guerras, alguns reveses, quem não teve levanta a mão,
mas o Senhor até aqui os ajudou. E como nós, irmãos, até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Então, cada dia, levante o seu altar de gratidão. Levante o seu altar de gratidão, irmãos. Seja grato por tudo que o Senhor tem feito na sua vida. E a mensagem de hoje, irmãos, é uma mensagem bem reflexiva para a nossa vida. É uma mensagem que eu dei o nome, reflexão e gratidão de Natal. Mas, na verdade, não falo muita coisa sobre Natal. Eu tenho uma dificuldade muito grande em datas comemorativas, irmãos. Até aniversário eu sou ruim de comemorar, até esqueço o dia que eu estou fazendo aniversário. Mas eu coloquei uma reflexão e gratidão de Natal. E eu gostaria de refletir junto com os irmãos, durante a nossa trajetória e a nossa vida, eu gostaria de refletir sobre alguns aspectos que eu fiz algumas anotações aqui, irmãos, para a nossa vida, para nós pensarmos nessa noite. E o primeiro tópico que eu coloquei aqui para a nossa vida, irmãos, é um tópico meio pesado. É um tópico um pouco difícil para a nossa vida, mas ele não é impossível. Amém? O primeiro tópico é o seguinte: se nós fomos, durante esse ano, a imagem e a semelhança de Cristo. Sabe, irmãos, é um pouco desafiador para cada um de nós. Amém? Você está comigo aqui? É desafiador ser a imagem e a semelhança de Cristo. Amém? Mas também é um privilégio para cada um de nós. Se você imaginar, irmãos, que Deus te chamou para ser um cristão, um pequeno Cristo, e agora eu e você precisamos ser a sua imagem e a sua semelhança. Olha, irmãos, que desafio grande para a nossa vida. Eu não sei se você concorda comigo, irmãos, mas é um desafio, assim, bem, como é que eu vou dizer, né? Um desafio bem pujante para cada um de nós. Sermos a imagem e a semelhança de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque durante esses dias, ou durante os últimos dias que a gente tem passado, o amor de muitos tem se esfriado. A devoção de muitos tem se deixado levar por situações que muitas das vezes não agrada o coração de Deus. E a palavra do Senhor, o que ela vai dizer para a nossa vida, irmãos? Que o mundo anseia com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, que privilégio maravilhoso é esse? O mundo espera com expectativa a sua e a minha manifestação. Amém? Não é só um culto de domingo à noite ou de quarta à noite, mas o mundo está aguardando algo a mais da igreja do Senhor. O mundo está aguardando, irmãos, porque eles vão observar a presença de Deus através da nossa vida. Talvez muitos irmãos ainda não entraram aqui, não conseguiram,
porque ele está aguardando a manifestação do Filho de Deus lá no condomínio Jardim das Acácias. E olha, irmãos, que desafio é para a nossa vida sermos semelhantes a Jesus. Porque talvez, irmãos, exista hoje em dia um glamour. Ser cristão, ser gospel, ir à igreja, pertencer às grandes comunidades. Talvez, irmãos, isso seja status. Mas o maior status que você carrega é ser a imagem e a semelhança de Cristo. O maior status que você carrega é ser um servo do Senhor aqui sobre essa terra. O status, irmãos, não é porque você canta bem, não é porque você tem um vozeirão, não é porque você tem uma habilidade X ou Y. Não, irmãos, mas é porque você tem a marca de Cristo sobre a sua vida. Então, irmãos, manifestar em nós a imagem e a semelhança de Cristo. Que desafio, pastor Luciano. Desafio grandioso, porque, irmãos, a gente encontra algumas situações na vida, e aí, irmãos, a gente vai precisar, irmãos, lembrar que a gente é cristão, que a gente carrega a marca de Cristo. E infelizmente, irmãos, não infelizmente, porque eu estava trabalhando, felizmente, mas, irmãos, eu ouvi um colega de trabalho, meu ajudante, mas ele soltou uma palavra daquelas assim, indecorosas, e eu fiquei olhando assim, essa não é a imagem, nem a semelhança que Cristo deseja para nós. Essa não é a imagem que o Senhor deseja que nós manifestemos todos os dias. Uma palavra, irmãos. Uma palavra. E aí, quando fala de ser a imagem e a semelhança, uma palavra sua pode mudar todo o ambiente. Uma palavra sua, irmãos, manifestando a glória de Deus, pode mudar toda uma situação. Uma palavra sua, irmãos, sendo semelhante a Cristo, pode mudar todo o curso de uma vida. Porque você é a semelhança de Cristo. Amém? E esse desafio, irmãos, nós precisamos colocar ele em prática todos os dias. Porque, irmãos, aqui na igreja é tranquilo, é fácil, é moleza, irmãos. Crente com crente, gente boa. Ninguém aqui se bica, irmãos. Todo mundo é top de linha. Mas e lá fora, irmãos? Quem sou eu? Quem é você, irmãos? Quem somos nós? Quem é a igreja do Senhor lá fora? Quem é a igreja, irmãos? Lá fora. Hoje, amanhã, segunda, terça, sábado, quem somos nós? Será que nós somos, irmãos, a imagem e a semelhança de Cristo? Não, hoje eu estou de folga. Não, irmãos, o reino não tem folga. Você é ou você é. Você está ou você está. Amém, irmãos? Você pode dizer glória a Deus por essa palavra? E pode dizer aí dentro do seu coração, eu preciso ser a imagem e a semelhança de Cristo? Esse é o desafio, irmãos, da igreja desses dias. A igreja, irmãos, individualmente e coletivamente, precisa manifestar a semelhança de Cristo. Lá na escola, irmãos, lá na escola, onde eu estou, no trânsito. Ontem, irmãos, quase que eu paro debaixo de um carro, o ônibus me fechou lá de frente ao Parque Shopping.
Às vezes, né, irmãos, o velho homem tenta vir, né? Mas nós precisamos nos lembrar que nós somos a imagem e a semelhança de Cristo. Com alguém te olhando, ou sem ninguém por perto. A sua testemunha e a minha testemunha é a nossa consciência. Desafio, irmãos, para a nossa vida, sermos a imagem e a semelhança de Cristo enquanto vivermos sobre essa terra. Fomos chamados, irmãos, para esse desafio, para viver isso, para ter isso dentro de nós. E eu lembrei de alguns homens, irmãos. Na verdade, eu anotei apenas um aqui. É Estevão, irmãos. Que exemplo maravilhoso. Até na hora da sua morte, abençoando aqueles que os apedrejavam. É difícil, irmãos. É difícil isso. Mas ser, irmãos, a imagem e a semelhança de Cristo é dar outra face, irmãos. É caminhar a segunda milha. É deixar que o Senhor seja a sua vingança. É deixar que o Senhor trabalhe por você. E às vezes, irmãos, a gente quer resolver com nossos próprios braços. Mas a imagem e a semelhança de Cristo precisa transparecer, exalar a presença dEle todos os dias. Amém? Um outro ponto, irmãos, que eu coloquei aqui para a nossa meditação, é se avançamos durante essa trajetória de gratidão, esse tempo que passamos, se nós avançamos ou se nós procrastinamos no caminho. Sabe, irmãos, avançar é muito difícil. Às vezes dá medo. Às vezes dá medo, irmãos. Mas a igreja do Senhor precisa avançar. A igreja do Senhor, irmãos, ela precisa avançar. O Senhor diz que Ele não tem prazer naquele que põe a mão no arado e olha para trás. Isso está dizendo para mim e para você, nós precisamos avançar. E será que nós avançamos, irmãos? Essa é uma pergunta, primeiro para mim, irmãos. Já diziam os pregadores antigos, né, que primeiro o chicote corta para cá. Será que nós avançamos, irmãos? Eu estou aqui, irmãos, com a camisa do homem ao máximo. Eu não posso falar nada, né, irmãos? Quem tem que falar é minha esposa Maria, meu filho Danilo. Eu acho que eu avancei um pouquinho, irmãos. E eu estou contente, estou grato por isso. Aprendi muita coisa, irmãos. Sabe? Aprendi que eu era o sacerdote da minha casa. E talvez o crente mais novo, pastor Nivaldo, diga assim, pô, você já é velho de carroça na igreja e agora que você aprendeu que você é sacerdote? Irmãos, não que eu não tinha esse conhecimento, mas eu não tinha essa palavra aplicada dentro de mim, irmãos. E eu falei assim, Senhor, eu preciso tomar posse disso sobre a minha vida. Eu preciso tomar posse disso. Então, irmãos, nós avançamos ou nós procrastinamos, irmãos? Porque a igreja, ela é um organismo vivo. E nós, irmãos, não podemos parar. Não podemos, irmãos, recuar. Nós precisamos avançar. Amém? Nós precisamos ir adiante, irmãos. E aí, qual é a nossa dificuldade, irmãos? Qual é a sua dificuldade? Qual é a minha dificuldade? Sabe, irmãos, não há dificuldade.
não há dificuldade. Há um Deus que te ajuda a chegar aonde você precisa chegar. Vai chegar chorando, vai chegar chorando, vai chegar gemendo, mas nós temos um Deus que vai nos ajudar nos nossos desafios. Então, irmãos, nós precisamos o quê? Avançar. Todos os dias da nossa vida. Todos os dias, ainda que seja um pouquinho cada dia. O bebê, irmãos, ele não nasce e começa a correr. Eu não tenho notícia disso, mas cada dia ele vai aprendendo. Ele dá o primeiro passo, ele balança, ele às vezes cai, mas ele prossegue, ele avança, ele avança. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele deixou uma palavra para a nossa vida, e ele diz o seguinte: não que eu já tenha alcançado todas as coisas, e eu tenho a certeza, irmãos, que eu e você não alcançamos todas as coisas, mas uma coisa nós temos que fazer, é prosseguir para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. A palavra nos salvou, está nos salvando e vai nos salvar, mas nós precisamos continuar avançando no reino do Senhor, irmãos. Nós vamos precisar continuar avançando. Oséias 6,3 vai dizer: prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Olha que conselho maravilhoso para cada um de nós. Prosseguir em conhecer ao Senhor todos os nossos dias. E eu quero te informar, irmãos, o Senhor é bom. O Senhor é bom demais. O Senhor é bom demais, irmãos. Irmãos, nós não podemos, irmãos, parar, estagnar. O povo de Israel, ele fica 38 anos no deserto, irmãos. Alguns historiadores vão dizer que um trajeto que eles poderiam fazer em 2 anos, eles procrastinaram. Eles ficaram 38 anos no deserto, irmãos. Sabe, irmãos, há coisas que Deus tem para a tua vida, irmãos, que basta você avançar mais um pouquinho. Você não entendeu. Há coisas que Deus tem para a sua vida, que você precisa avançar mais um pouquinho. Há coisas que Deus tem na minha vida, que eu preciso avançar mais um pouquinho. E o Senhor, irmãos, Ele nos traz também a memória, no livro de Hebreus, quando aqueles irmãos estavam retornando às suas práticas antigas, o Senhor vai dizer para eles: olha, vocês deveriam ser mestres pelo decorrer do tempo, mas vocês estão voltando. Vocês estão voltando a fazer aquilo que vocês faziam antes. Não, venham para cá, agora tudo é novo. Vamos fazer coisas novas, vamos viver coisas novas na presença do Senhor. Agora, irmãos, se a gente procrastinar, a gente vai ficar vivendo de milagre velho. Milagre não tem validade, irmãos. Não tem prazo de validade. Milagre é milagre. Aonde você contar, irmãos, é o poder de Deus que vai ser manifestado. Mas Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Deus quer fazer coisas novas, irmãos. Deus quer manifestar a glória dele de forma diferente na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, não pare. Não pare. Não procrastine, avance todos os dias da sua vida. Avance, irmãos, avance. Está com dificuldade? Senhor, segura na minha mão, Senhor. Me leva onde eu preciso chegar. Me ajuda, Senhor. Me dá graça, Senhor, para que eu possa chegar, Senhor. Sozinho eu não consigo, mas o Senhor é a minha força.
Senhor é a tua força, eu não consigo. Eu não consigo. Mas o Senhor é a tua força. Sabe, irmãos? É preciso tomarmos uma decisão para o próximo ano. Não é culto de ano novo, não, irmãos. Mas é preciso tomar uma decisão para o próximo ano. Eu já decidi comprar um computador aí, computador bom. Eu sou um semi-analfabeto digital, já pedi o Danilo para dar uma olhada lá para mim. Vou voltar a estudar, pastor. 23 anos, dá para a gente angariar alguma coisa aí, né? Mas eu estou esperando aquele carro ainda, brother. Show? Estou ligado, hein? Creio no Senhor e nos seus profetas e prosperareis. Estou contigo, hein? Não esqueci não, hein? Está aqui. Vou estudar, irmãos. 2025, irmãos. Você tem que decidir. Você precisa tomar a sua decisão. Eu lembro, irmãos, de Josué. Caminhou aquele trecho todinho, né? Olha, vocês querem ir para lá? Eu vou pegar a minha família e eu vou servir ao Senhor. É a decisão, irmãos. Você precisa tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão. E a decisão é seguir ou parar. Nós é que vamos escolher. Seguir ou parar. Sabe, irmãos? E parar, o conselho é, a gente não deve parar. A gente precisa seguir. Todos os dias da nossa vida. A gente precisa, irmãos, seguir, até alcançar o objetivo para o qual nós fomos chamados. Até aquele grande dia, até o soar da trombeta, irmãos, para buscar a nossa vida. Seguir, não olhar para trás, seguir, avançar, ou nós vamos parar, irmãos. Está contente? Eu não estou contente não, irmãos. Eu estou descontente. Então, irmãos, eu vou prosseguir buscando ao Senhor. Eu não vou parar, irmãos, eu vou prosseguir. Vai encontrar os desafios? Muitos, irmãos. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube, irmãos. Vai aparecer até gigante na tua frente, irmãos. Paulo falou que passava um momento difícil até entre os irmãos, até entre os seus patrícios, irmãos, naqueles dias que a maldade era menor. Você imagina, irmãos, nos dias de hoje. Mas ele não desistiu. Então não desista, irmãos. Não pare. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para a sua vida, irmãos. Não pare. O segredo é, irmãos, vou dar uma descansada agora. O Senhor é quem revigora a tua força. O Senhor, irmãos, é que te ajuda todos os dias. E eu coloquei aqui, irmãos, para a gente, um exemplo, irmãos, que nós precisamos seguir. É o exemplo de Josué e Caleb. Chega no local, eles olham, observam a terra, e eles, junto com os 10 espias, eles veem os gigantes. Irmãos, mas eles não param. Eles não param, Marcinho. Cara, gigantes, mano. Homens grandes. Homens perversos. Os filhos de Anak. Talvez, irmãos, os gigantes que nós estejamos enfrentando hoje, seja fichinha. Mas a gente não pode parar. A gente não pode parar. Deus é maior na sua vida. Deus é maior na minha vida, irmãos. Deus é maior, irmãos. Deus é maior. Vai levantar um hoje, vai cair amanhã, vai levantar outro, vai cair, vai levantar outro, vai cair. Maior que está com você, irmãos.
maior é o que está com você. Você acredita nessa palavra? Vai levantar para cair, irmãos. O Senhor é maior na sua vida. Vai levantar para cair. E é interessante, irmãos, que, infelizmente, muitos acabam parando. Mesmo a orientação não sendo para parar, muitos acabam parando. Em João 6,6, em João 66, verso 60 e verso 66, pode projetar aí, por favor? Jesus está fazendo um discurso muito duro, irmãos. Jesus está fazendo um discurso muito duro. E alguns discípulos começam a ir embora. Por quê? Sabe por quê, irmãos? O Evangelho não é brincadeira. O Evangelho não é brincadeira. E Jesus está fazendo um discurso. Vou abrir aqui para fazer a leitura com os irmãos. João, capítulo 6, verso de número 60. Aleluia. Diz assim: e ao ouvirem tais palavras, muitos dos seus discípulos disseram: esta palavra é dura, quem a pode ouvir? Verso 66, irmãos. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não o seguiam mais. Sabe, irmãos, uma coisa que eu louvo a Deus aqui na nossa igreja, de vez em quando o pastor Jorge arrebenta a gente aqui, né, irmãos? Dá só de perna de 3 da cintura para cima. Irmãos, eu louvo a Deus, está todo mundo aqui, irmãos. É claro que eu gostaria de ver a escola bíblica dominical um pouco mais lotada. Mas, irmãos, a gente não pode virar as costas para o Senhor nunca. Nunca. O discurso, irmãos, pode ser duro demais, mas é remédio para a nossa vida. O discurso, irmãos, pode até no momento não nos agradar. Sabe, irmãos, mas ele será como remédio para a nossa alma. Eu glorifico a Deus, irmãos, porque às vezes eu estou aqui sentado e o couro está comendo. E a igreja está glorificando, irmãos. E a igreja está glorificando. Então, irmãos, por isso eu louvo ao Senhor. Nós, irmãos, não podemos virar as costas para o discurso de Jesus. Talvez, irmãos, aqueles que entram aqui e não conhecem o perfil da nossa igreja e querem um lugar light, uma matinê de domingo. Matinê não existe mais, né, na minha época, né? Eles vão embora, irmãos. Eles vão embora. Mas nós, irmãos, precisamos falar como o apóstolo Pedro falou. Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Pode ser duro, irmãos, pode ser amargo, pode ser o que for, mas é a palavra de Deus, a palavra que te dá vida, a palavra que traz direção para nós, irmãos. Essa é a palavra do Senhor. E aí, irmãos, eu entro agora na segunda parte, que é a parte da gratidão. Eu tenho ainda 10 minutos aqui, irmãos, e eu quero falar bem rápido, irmãos, porque que esse mês tem sido um mês de gratidão. Depois de aprender sobre avançar e não procrastinar, de seguir e não parar, e agora eu quero falar de gratidão. Simplesmente, irmãos, gratidão. E eu vejo, irmãos, que
E eu coloquei aqui alguns versículos para nós falarmos. Por que agradecer? Entre tantas coisas que nós poderíamos refletir, irmãos. Por que agradecer? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, irmão, no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O porquê de agradecer, irmãos? Porquê de agradecer tanto nesses dias? Porquê de agradecer tanto nesse mês? Salmo 100, verso de número 3. Sabei que o Senhor é Deus. É Ele quem nos fez. E somos ovelhas do seu pasto. Sabe, irmãos? Nós estamos aqui na categoria dos improváveis. Muitos de nós não nascemos num lar evangélico. Muitos de nós, irmãos, tivemos orientações e princípios discordantes da palavra de Deus. Mas aprove ao Senhor nos dar uma oportunidade, Valdo. Aprove ao Senhor nos dar uma oportunidade, pastor Luciano. Aprove ao Senhor, pastor Nivaldo, nos dá uma oportunidade. Isso é motivo para nós agradecermos, irmãos. Isso é motivo para nós agradecermos, irmãos. Sabe, irmãos, nós estávamos longe de Deus, enterrado em coisas que não deveríamos estar. Mas o Senhor disse, olha, foi eu quem fiz vocês, e vocês são ovelhas do meu pasto. Sabe, irmãos, a gratidão é por reconhecer esse privilégio de que nós não podíamos nada. Mas aprove ao Senhor. Aprove ao Senhor nos dar essa oportunidade. Aleluia. Salmos 46, verso 1. Aleluia. Por que agradecer nesses dias, irmãos? Por que ser grato? Por que da nossa gratidão? Aleluia. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da nossa aflição. Irmão, isso é motivo demais para você agradecer ao Senhor. Às vezes a gente está aflito, irmãos, às vezes a gente está desesperado, às vezes a gente está desempregado, irmãos, às vezes a gente está desprovido de tantas coisas, e Deus diz assim para a gente, olha, eu sou o teu socorro bem presente na hora da angústia. Eu sou o teu socorro bem presente na hora da sua aflição. E isso é motivo para nós agradecermos ao Senhor. Aleluia, porque Ele é quem faz todas as coisas, irmãos, para a nossa vida e pela nossa vida. Por que agradecer, irmãos? Josué 1,5, irmãos. O Senhor vai dizer para ele, depois da morte de Moisés, olha, eu serei contigo, assim como eu fui com meu servo Moisés. O Senhor será conosco, irmãos, todos os dias da nossa vida, e por isso nós devemos levantar as nossas mãos e agradecer ao Senhor. Senhor, o Senhor não tem nos abandonado, o Senhor não tem nos deixado ao léu, o Senhor não tem nos deixado, Senhor, Deus, em nenhum momento, Senhor. O Senhor tem estado conosco todos os dias. Jeremias 29:11, a palavra vai dizer, irmãos, que diante de um cenário difícil, turbulento, sem esperança, a crença já indo pelo ralo, os profetas profetizando aquilo que não era a palavra do Senhor, mas o Senhor vira para aquele povo e diz assim, olha, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de bem
e não de mal, para dar o fim que eu desejo, para dar a vocês a esperança que eu tenho no meu coração, para dar a todos vocês, irmãos. Porque muitas das vezes, irmãos, nós fazemos planos, temos momentos, mas às vezes as coisas ficam tão turbulentas na nossa vida, mas nós temos que lembrar que no final de todas as coisas, o Senhor, Ele cria um cenário, e Ele faz prosperar o nosso caminho. Esse é o motivo da nossa gratidão, irmãos. O Senhor tem estado conosco, até aquele grande dia, irmãos, onde vai soar a trombeta, e onde o Senhor vai buscar a sua igreja. E esse é o dia, irmãos, você pode ir se colocando de pé, esse é o dia que nós mais aguardamos, irmãos, nós mais aguardamos esse dia. Então, irmãos, que o seu altar de gratidão, ele esteja sempre em alta, que o seu altar de gratidão, irmãos, reconheça tudo o que o Senhor fez pela sua vida, que você possa observar, avançar, irmãos, e seguir, prosseguir, aprender, conhecer, viver muito mais com o Senhor, irmãos. Mas não se esqueça de voltar e agradecer. Não se esqueça de que, se você tiver de se gloriar, glorie-se no Senhor, irmãos. Agradeça ao Senhor, irmãos, por tudo, por tudo, por tudo. Se você chegou até aqui, irmãos, e eu não digo só até aqui na igreja, mas se você chegou até aqui na sua vida pessoal, se você chegou aqui na sua profissão, irmãos, se você é alguém, se você é um expert em alguma coisa, se você é alguém sábio, se você é alguém, irmãos, que domina, seja grato ao Senhor, irmãos. O Senhor te trouxe até aqui. O Senhor te trouxe até aqui. Ele é poderoso para te levar a lugares maiores, irmão. Mas seja grato, seja grato. Chega no final da sua vida, seja grato. No meio da sua vida, seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor.